Hoje eu fiz uma reunião, né, com a Ana, o Fábio, bimodais endógenos, com o pessoal que está tocando um projeto de inovação geral e de ciência descentralizada. Qual foi a ficha que caiu? E eu fiz o parênteses embaixo. Eu estou iniciando uma jornada que é o seguinte: a Bimodais, a gente já falou sobre isso, a Bimodais é um núcleo de pesquisa. Então, tem coisas novas que a gente vai pesquisar, que a gente está pesquisando, na direção do tipo, vamos pesquisar os novos desafios do Sapiens 2.0, a história do Big Five, etc. Tem um campo aí. Mas existe agora uma demanda, e aí eu estou falando de instituto, e aí a ideia do instituto ficou o Instituto Sapiens 2.0, ou o Instituto do Novo Sapiens, ou New Sapiens, vai depender aí da nossa coisa. Talvez o New Sapiens seja bom porque a gente está pensando em divulgar para fora, foi o papo que a gente levou hoje, né? Então a ideia é consolidar o legado da Bimodais. A Bimodais já desenvolveu, já fechou o ciclo, e hoje nós temos condições, e isso tem a ver com esse artigo, e isso tem a ver com o e-book que eu estou mandando para vocês, que eu falei que ia fazer, que é o e-book sobre as 7 ilusões. As 7 ilusões, o título ficou o seguinte: as 7 ilusões que dificultam entender e lidar melhor com o futuro 2.0. Depois a gente vai falar das 7 ilusões. Mas essas ilusões é a síntese de 20 anos de pesquisa. É a estrutura para você dizer o que você precisa falar para as pessoas. E aí eu estou trabalhando com isso na pós, e a partir de agora todos os meus cursos vão ser nessa direção, que é o seguinte: ponto número 1, vamos lá, vamos dar um exemplo, de demografismo, né? Demografismo, conceito interno, do lado de fora a ilusão da neutralidade demográfica. Essa é a ideia. A ilusão da neutralidade demográfica. As pessoas não têm noção do que significa aumentar a população. A gente atribui uma série de problemas que a gente tem na sociedade a o lobo mau. Lobo mau isso, lobo mau aquilo, aí você escolhe dentro do reclamismo o lobo mau que você quer, né? E aí você começa a dizer que o lobo mau não está deixando a Chapeuzinho Vermelho passear na floresta. É uma coisa bem infantil. E aí, o lobo mau está lá, e o Chapeuzinho quer passear, que lobo mau, não sei o quê, chama os caçadores. Né? Minha neta adora a historinha do lobo mau e da Chapeuzinho. Ela adora, mas a gente com mais idade não deveria entrar nessa do lobo mau e do Chapeuzinho. Mas a gente entra. Aí começa a dizer, não sei o quê, papá, e tecnologias são neutras e tal. Então, essas ilusões impedem a gente de perceber a estrutura. Então a gente vai quebrando ilusão por ilusão. Então a estrutura do curso, seja ele para professores que estão trabalhando com crianças, seja ele para regraduação, para jovens que estão se formando, para coordenadores de curso de graduação, seja para profissionais que está estruturado. Precisa quebrar essas 7 ilusões. E aí, no final de cada capítulo, o que eu fiz? Você concorda com isso? Então é esse o modelo que eu estou trabalhando na pós e que vou passar a trabalhar. Então eu chamo para a galera e falo assim, os conceitos são importantes porque os conceitos definem como a gente pensa, não sei o quê, babá. Aí vamos lá, conversa, babá. Galera, vocês concordam que a gente precisa refletir sobre os conceitos? E que a gente não pode deixar os conceitos fluírem e usarem os conceitos, mas todo mundo fala isso, eu também vou falar. E é um pouco na linha. E quem que criou? As autoridades. E muitas vezes os conceitos criados pelas autoridades, pela coordenação, pelo comando e controle, têm embutido interesses. O McDonald's é uma empresa pública ou é uma empresa privada? Ele é uma empresa pública como todas as outras, né? Ele é privado porque o capital é privado, mas ele é público porque se você quiser entrar no McDonald's, você entra. Uma empresa estatal
uma empresa pública, ela é uma empresa estatal. Quer dizer, o que define a empresa não é o público e o privado. Porque aí o que você coloca embutido? Que a empresa estatal, ela é mais interessante do que a empresa privada. Ela é mais, né, porque ela é pública. E a empresa privada não, você não pode entrar, olha aí, tal. Então, cria um preconceito. E a gente já conversou aqui sobre vários preconceitos, vaidade, orgulho, etc, etc. Então tem que tomar cuidado. Quais são os adjetivos? Aí você vai falar, pô, que saco, rapaz. Isso não tem nada a ver. Cara, isso é o Sapiens 2.0. O Sapiens 2.0 hoje, ele é bobinho mesmo. O Sapiens 1.0, ele é bobinho. Ele vai sendo levado, ele é muito no Zeca Pagodismo. E quando a gente fala da necessidade da gente perceber, discutir e fazer manifestos, né, de como a gente fala, dos conceitos que a gente vai usar, isso é fundamental para quê? Para dar consistência na narrativa. Porque é exatamente, eu digo, e eu já falei isso, né? Quando eu vou fazer o questionamento dos conceitos, é ali naquele momento, naquela situação, que eu faço a acupuntura conceitual com as pessoas. Ah, eu saí da caixa com a sua aula, né? Pô, não, você não saiu da caixa, você está revendo a sua caixa. Você está usando a mente secundária para rever a mente primária. Ah, é? Então você não sai da caixa. A ilusão de sair da caixa é aquela palestra Cracolândia, que o cara vai, fica empolgadíssimo, o cara bota slide de passarinho, slide de não sei o que, não explica absolutamente nada, não vai para a história, é tudo sensibilista, o cara sai de lá empolgadão, cheiradaço, e no dia seguinte ele volta para o normal, não mudou nada na vida dele, porque não se questionou nenhum conceito. Ao contrário, as pessoas vão para as reuniões, as pessoas vão para as palestras, as pessoas decoram todos os novos conceitos para todo mundo dizer, ai, como eu estou feliz, como eu sou um cara por dentro, como eu sou um cara que está aí disseminando, etc. E todo mundo bate palma, porque é isso. Então essas ilusões precisam ser quebradas. Então os conceitos, eles têm embutidos uma série de coisas, e quando você repete, você usa, você está deixando que as pessoas levem você na flauta. Isso é uma característica do Sapiens 1.0, a gente tem que levar para o Sapiens 2.0. Aí depois, na sequência, e aí já entrando, né? Ou seja, e é uma coisa importante que eu queria falar do Instituto para fechar o artigo, é o seguinte, a minha ideia do Instituto não é uma sede, o nome Instituto é meio genérico, né? Porque eu comecei a pensar que é o seguinte, o Instituto, ele é a aplicação dessas 7 ilusões, desse acervo que a gente tem, que tem essa estrutura, né? Claro que tem todo o resto por baixo, mas que com isso a gente consegue passar tudo o que a gente está pensando. Então, se alguém disser assim, depois eu estou dando aula aqui no Rio Grande do Sul, usando a quebra das 7 ilusões, você está no Instituto. É um instituto que estabelece as sugestões de como as coisas têm que ser. E todo mundo que quiser dizer, eu estou aqui, obviamente que a gente vai ter alguma atividade mais organizada para poder disseminar isso. Mas a ideia é que isso, que o Instituto tenha, que seja assim uma espécie de abraçar, é como se fosse ali os estoicos, né? O estoico é um portal. As pessoas iam para o portal e diziam, cara, eu sou estoico, mas não é porque estavam debaixo do portal, é porque aquelas premissas eram abraçadas. Então foi uma sacação que eu tive. Bom, então eu trabalhei nesse artigo das 7 ilusões, e aí nós vamos trabalhar em cima das 7 ilusões. A gente já estava trabalhando em cima disso, falamos na live sobre isso, mas estava trabalhando na cozinha, agora a gente foi para a sala. Então, a primeira ilusão, conceitos fazem a diferença. Não acredite que os conceitos não fazem a diferença. Lute para pegar os conceitos menos tóxicos e conceitos mais saudáveis. Porque isso vai refinando a sua mente, isso vai melhorando essa história. Esse é o ponto número 1. Porque se a pessoa não está preocupada com conceitos, a pessoa não está muito ligada, a mente secundária dela não está ligada, e isso vai dificultar chegar nas outras ilusões. E a gente vai dizer, você está cheio de ilusões, você precisa reforçar, melhorar os seus paradigmas, você precisa pensar como você pensa. Beleza. Segundo, aí nós vamos para a coisa mais importante para internamente na escola, é o demografismo, e para o lado de fora a gente está falando da neutralidade demográfica. A ilusão da neutralidade demográfica.
A demografia não faz diferença, tanto que as pessoas não sabem quantos brasileiros estavam lá em 1900, as pessoas não sabem quantas pessoas habitavam o mundo em 1800. Isso não foi ensinado. Porque as pessoas acham que o mundo está poluído, as pessoas não têm onde morar, as pessoas estão na rua, não sei do que, papá. Isso é, com certeza, a má administração da complexidade. Mas isso tem a ver com a complexidade. Se não tivesse aumentado tanto, e você vai ver todo no passado, as pessoas todas falando, não, vai aumentar a população, ferrou. Essa é a visão da demografia. Ferrou, vamos controlar, foi o que a China fez, vamos controlar a população. Porque as pessoas não sacavam que o ser humano, para aumentar a população, ele se reinventa. Aumentou a família, tem que fazer reforma na casa. Isso é uma coisa óbvia. Né? Ainda mais se tiver, vai crescendo, né? Teve gêmeo, teve trigêmeo, a casa não pode ser igual, tem que mudar. Então a gente vai para a quebra da ilusão da neutralidade demográfica. Aí depois nós entramos na ilusão da tecnologia neutra. A tecnologia é neutra, a gente pega a tecnologia e faz o que quiser. Não, mas se eu tiver uma faca na mão, se eu estiver andando na rua, tiver um revólver no carro, eu vou ser uma pessoa. Se eu não tiver um revólver no carro, eu vou ser outra. Se eu viver uma situação de perigo, né? Um policial está no carro, está com revólver, ele está sem revólver, ele vai ser um tipo de pessoa que vai reagir a um determinado tipo de assalto. Se tiver um revólver, ele vai agir de outra. Então isso faz a diferença. E a gente precisa então quebrar. E depois, você concorda que as tecnologias não são neutras? Aí faz aquela história da ponte que eu conto, né? E aí criou a ponte entre duas cidades, você juntou as duas cidades, né? E aí beleza, então tecnologia não é neutra. E aí beleza, aí a gente vai para as mídias. As mídias também não são neutras. Não entre nessa ilusão. E aí você vai quebrar a ilusão da mídia neutra. Aí depois vem a discussão da mente, que eu introduzi agora, que eu estava chamando de plástica cerebral, mas eu acho que é a introdução da mente. A ideia é que a mente do ser humano, ela é igual. A gente tem a mesma mente dos nossos avós, a mesma mente. Não, a mente vai mudando. E ela vai se sofisticando para viver mais descentralização. Essa visão de que a mente se modifica para a gente poder ser mais sofisticado e para poder viver na descentralização, isso não está na cabeça das pessoas. É uma ilusão que a gente precisa quebrar. O McLuhan começou a falar sobre isso, né? Não adianta a televisão que você vê, o canal que você vê, porque a televisão muda a sua cabeça. Mas por que, McLuhan? Porque o ser humano vai se sofisticando, vai criando, vai aumentando o poder da mente secundária para poder ser mais responsável, para lidar melhor com a complexidade. Aí a gente vai depois para o descentralismo. A gente não percebe que o mundo caminha para a descentralização. A gente não trabalha com essa ideia. E essa ilusão de que a centralização ou que a descentralização é uma coisa ruim, ou etc, etc. E aí a gente, por que a mente não muda? E por que a mídias não existe, etc. Então a gente não está trabalhando com a ideia da descentralização. Aí então você não quebra essa ideia da descentralização. Aí depois, até uma dúvida que eu tenho, mas por enquanto está sendo trabalhado desse jeito, é a discussão da existência, né? Porque aí hoje, conversando com o Fernando, eu fiquei pensando se de repente eu jogo isso para inovação pessoal e não para inovação civilizacional. Isso está em construção, mas a ideia é que as pessoas acham que não existem decisões que precisam ser tomadas quando você sai do disco voador da barriga da sua mãe, né, e aporta no planeta Terra. E você acha que você não precisa tomar nenhuma decisão. Aí a gente diz, não, querido, tem três maneiras de estar no mundo. Sobrevivente que nem passarinho, a Instagrante de ficar procurando sempre referências externas, é que aquela que o Mark Mason vai questionar, que os estoques vão questionar, que o Ikigai vai questionar, e a terceira, a visão de que a gente tem que desenvolver o nosso potencial, tem que ter uma vida missionária, tem que procurar desafios para se alimentar, para quê? Para entrar em flow, para a gente aumentar o nosso bom TRC, e isso faz com que a gente viva mais e melhor. Então a gente tem aqui, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. É isso aí. Então a gente desenvolveu esse trabalho, e aí a partir daí a gente vai trabalhar, tem um roteiro para trabalhar. Então se, por exemplo, chegar um amigo seu, cara, que senão você fala de bimodais, de Nepô, não sei do que, você fala, cara,
Quer que eu ajude você a entender por que a gente está pensando diferente? Tem aqui 7 ilusões que você tem, que a gente tem que trabalhar. Olha, a ideia é essa, essa, essa. Aí você joga e pergunta, você concorda? Tem sentido isso que eu estou falando? Tem. Então aí você diz, você abraçou o conceitualismo. Você agora está dentro da linha conceitualista, da importância dos conceitos. Vamos discutir agora demografia. Você acha que não sei o quê? Então você concorda? Então você abraçou o demografismo bimodal, você abraçou a ideia que a gente tem, que é essa, essa, essa. E aí pronto, aí você vai caminhando e você vai trazendo a pessoa para poder entender o cenário. Se não, você não fizer isso, a pessoa não vai trabalhar nessa direção. Vamos lá para as frases. Estamos diante de uma mudança de ambiente que nos obriga a revisar com urgência os paradigmas que moldaram a nossa forma de pensar. Quanto mais gente no mundo, mais ineficaz se torna o modelo centralizador. Aí já falando do centralismo. Estamos saindo do modo lobo para o modo formiga, mais centralizado para o mais distribuído. Trocar um conceito é como trocar o mapa da cidade. Muda o caminho, muda o destino. Cada nova ferramenta transforma profundamente o modo como pensamos, agimos e nos organizamos. Mais gente no planeta não é um detalhe, é o motor silencioso da complexidade. O mesmo vale para as mídias. Elas são as órteses mentais. Quando mudam, reformatam a nossa mente e com ela toda a sociedade. Acreditar que a vida simplesmente acontece sem escolhas nos leva a abrir mão da responsabilidade existencial. O potencialismo, baseado nos preceitos estoicos e do Ikigai, sugere que temos que desenvolver nosso potencial singular. Aí, em relação à nota, eu fiz aqui uma mudança do prompt, pedi aqui para o DeepSeek, Claude e ChatGPT dar nota. O que está acontecendo? O ChatGPT dá 5 sempre. O Claude sempre dá uma nota mais baixa e o DeepSeek talvez fique ali no meio. E aí eu estou mudando o prompt, estou chegando no prompt, que eu acho fundamental, e eu tenho falado sobre isso, a importância de quando a gente está usando os GPTs, porque hoje todo mundo pode fazer um artigo. Então a questão do valor de um artigo não é ter ele pronto, mas a capacidade desse artigo ter uma originalidade e ajudar as pessoas. E é isso que eu peço. Então aqui ele diz, eles dizem, né? Isso é um resumo do que eles falaram. As 7 ilusões que dificultam entender melhor o futuro tal representam uma das contribuições mais completas da escola bimodal. Propõe ruptura conceitual profunda com a forma tradicional de pensar o futuro, ao nomear ilusões estruturais que impedem um avanço mental e civilizacional. Temos como demografia, bimodal, modo formiga, revelacionismo, etc., né? São importantes e sem o toque cultural de Nepomuceno, fica difícil um GPT fazer. O texto é ao mesmo tempo sistêmico e prático, oferecendo, eu não gosto do prático, né? E objetivo, né? Oferecendo um mapa para leitores que desejam repensar sua relação com o futuro. A nota 4.5. É isso, galera. O que vocês dizem? Bom, pessoal, estamos aqui tocando o barco aqui da Bimodais, pensando aí em criar um instituto, o Instituto Sapiens 2.0 ou o Instituto New Sapiens, e a ideia é ajudar na reformatação do Sapiens 1.0. Todo o acervo bimodal cabe dentro das 7 ilusões. E a partir daí a gente começa uma nova etapa. E aí eu convido vocês, né? Se você já acompanha Bimodais, já está na hora de você se engajar mais, né? Entrar para a escola, participar desses projetos. E aí o que eu digo sempre, hoje eu tive uma sacação, né? Que Morpheus, ele era atracionista. Como o AA é atracionista, o AA diz assim, se você bebe é um problema seu, se você quer parar de beber é um problema nosso. O que diz o Morpheus para o Neo? Se você quer continuar em Matrix, é pílula azul. Se você quer sair de Matrix, é pílula vermelha. Então eu digo a mesma coisa para vocês. Se você quer continuar aí bebendo dessas fontes poluídas e tóxicas, que não estão a fim de entender o novo cenário profundamente, toma a pílula azul, aí quando acordar de manhã vai estar super feliz, comendo aquela carninha, que até o cara de Matrix faz isso, né? Que ele diz, eu prefiro comer
Eu prefiro saber que eu comer uma carne, mesmo que eu saiba que essa carne é um fingimento, do que eu ficar saindo de Matrix. E a gente propõe a saída de Matrix, olhar de fora. Se você quiser entrar, me manda um zap, 21 99 608 6422, vou repetir, 21 99 608 6422, saia de Matrix e vem para Bimodais. Beleza? É isso. O que vocês dizem?